Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Olá, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora tem o nosso programa Cidades em Debate, aqui pela TV Unisantos, canal 40 do Aberto, canal 12 da Claro TV e também pela TV com Santos, canal 11 da Claro TV, canal 8 da Vivo TV. Lembrando que de segunda a sexta, da 1 às 2 da tarde é na TV Unisantos e de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, a gente transmite o programa pela TV Com. Então, muito boa tarde ou muito boa noite para você que está aí nos assistindo em toda a Baixada, em Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e também o pessoal de Bertioga, essa composição da nossa região metropolitana, a nossa querida Baixada Santista. Bom, já vou estar apresentando a nossa mesa de hoje, mas antes deixa eu falar desse começo de semana, né? Hoje, segunda-feira, dia 28 de março, comemora-se o Dia do Diagramador, é o Dia do Revisor, Dia Nacional de Lutas Estudantis, né? São as comemorações aqui do dia de hoje. Bom, e a gente já vai apresentar aqui também a nossa mesa de hoje, composta pelo nosso querido doutor, né? Ele que é advogado da cidade do Guarujá, o José Kennedy, né? Sempre com a gente aqui no nosso Cidades em Debate. Ô, Kennedy, seja muito bem-vindo mais uma vez. Como é que você está? Tudo bem? Boa segunda-feira, um ótimo começo de semana, hein? Uma ótima segunda-feira para você, Santiago Pérez, e para todos que estão assistindo o programa. Meu muito obrigado por me convidar para mais uma vez poder fazer parte deste programa que tem uma incrível audiência. Que bacana. Bom, conosco hoje também, inclusive, tem um recado logo de cara, o nosso querido Marcelo Rocha, né? Ele que é contador, ele que é professor universitário, inclusive nessa época de imposto de renda, né, Marcelinho? Fala pra gente um pouquinho aí das novidades. Quais são as novidades que tem pro imposto de renda nesse ano, Marcelo? E também parece que saiu um parcelamento novo aí, né? Eu gostaria que você falasse sobre esse parcelamento de débitos para empresas em até 188 vezes agora. É isso mesmo, Marcelo? Seja muito bem-vindo, um ótimo começo de semana. Boa tarde, boa noite, Marcelinho. Olá, Santiago, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite também ao doutor, a todas as pessoas que estão aqui acompanhando. Olha, Santiago, com relação ao imposto de renda, pessoa física, né, as novidades não são muitas, né? Na verdade, é mais inovação tecnológica que estão sendo implementadas, né? E, obviamente, facilitações no preenchimento, né? Então, você hoje pode baixar a declaração pré-preenchida, né, pela Receita, com muitas informações que já vem de lá direto da base. Isso facilita e previne aí a chance, né, a eventualidade de algum erro e tudo mais, né? Mas, falando aí das empresas, uma notícia importante, até porque isso aí veio através de uma lei complementar feita pelo governo federal, agora em 17 de março, a Lei Complementar 193, que possibilita aí o parcelamento dos débitos, né, em âmbito do Simples Nacional, tá? É um reescalonamento do pagamento dos débitos em âmbito do Simples Nacional, o HELP. Quem pode participar? A MEI, né, os microempreendedores individuais, as ME, que sejam Simples Nacional, e as EPPs, que também sejam Simples Nacional. Só um detalhe, a parcela mínima, né, para quem aderir ao parcelamento, para quem é MEI é R$50. Para quem é ME ou EPP, R$300. Só que tem algumas condições aí, né? Para quem aderir ao parcelamento, tiver o débito aí e tal, né? Para poder, obviamente, aderir ao parcelamento e ficar aí kits com a Receita Federal, né? Por exemplo, bom, a confissão irrevogável e retratável, isso já é normal em qualquer parcelamento, tem que fazer, né? Agora, tem que manter a contribuição do fundo de garantia, por exemplo, em dia, né? Se atrasar o fundo de garantia,
pode perder o parcelamento, tá certo? Isso durante o prazo do parcelamento, que pode ir até 188 meses, dependendo do valor do débito, do tipo de débito e tudo mais, né? Tudo é feito eletronicamente, né? Eletronicamente. Por isso que é importante você que é MEI, que é proprietário de uma empresa que esteja no regime Simples Nacional, conversar com o seu profissional de contabilidade, o seu contador, né? Aquele profissional que é habilitado, registrado no CRC-SP, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, né? E obter informações e falar, olha, eu ouvi no programa Cidades em Debate, lá com o Santiago Pérez, com o Marcelo, com o professor Kennedy também, que tem um parcelamento para a empresa Simples Nacional. E eu queria saber por quê. Esse parcelamento, as pessoas que têm interesse, os empresários, eles podem aderir até o dia 29 de abril, é o último dia útil do mês subsequente ao que foi lançado aí, né, que foi instituída a LC 193. Então, os empresários desses regimes tributários fiquem atentos se estão com débitos. É uma boa possibilidade de regularizar a situação, ficar com a sua certidão negativa em pé e, obviamente, se habilitar aí para eventuais financiamentos, captação de capital de giro e outras facilidades, né, que o governo pode vir a oferecer, porque, lembremos, estamos em ano eleitoral. E ano eleitoral sempre vem boas notícias. Por exemplo, o HELP, né, é uma das boas notícias que acabaram chegando aí pelo governo federal. Olha, falar para você, o professor Kennedy, a gente tem que ter um contador bom mesmo, que nem o Marcelinho, né? Senão o cara come bola, né? Porque tem que ficar muito antenado para poder ter acesso a essas informações e até mesmo esse parcelamento aí, né? Porque muitas vezes isso aí chega numa hora tão boa, né, professor? Concordo com você, Santiago. Ainda mais que nós passamos por um período de pandemia, onde muitas empresas tiveram as atividades interrompidas. Um parcelamento com um número elevado em parcelas igual a esse que o governo está lançando, ele pode trazer um fôlego a mais para o pequeno empresário. Exato, Marcelo. Fala para o pessoal que está assistindo, de repente está procurando um contador, procurando alguém para fazer o seu imposto de renda, para ser bem antenado, porque é importante as pessoas terem um bom contador, porque muitas vezes aquelas empresas, principalmente aquelas que sempre estão em licitações das prefeituras, elas precisam estar em dia, né? Com a questão da papelada toda, porque, segundo dados aí, 80% das empresas que saem na primeira rodada aí de uma licitação é justamente por causa da documentação, né, Marcelinho? Tem que estar sempre em dia, então é importante, é fundamental a presença de um contador que esteja ali atuante mesmo, né? Ah, com certeza, Santiago. Hoje é fundamental, né? Em todas as áreas, né? Você ter um bom advogado, você ter um bom contador, para você ter aí a saúde, tanto financeira quanto a saúde jurídica da sua empresa bem estabelecida, para você conseguir abrir novos caminhos, né? E prosperar cada vez mais, tá? Só complementando, eu mandei para o seu WhatsApp para você disponibilizar para todo o seu público, toda a sua audiência, lá no link do programa, né? O link da lei, tá? Da LC 193, quando você publicar o programa, sei que vai ser vinculado na TV Unisantos, na TV Com, mas também você coloca lá no YouTube, né? Então, quem acessar o YouTube no descritivo vai poder clicar no link e já ter acesso à legislação para falar, contador, já ouvi lá o link e tal, né? E quem precisar aí de um serviço de contabilidade, nós estamos à disposição aqui em São Vicente, né? Já há mais de 20 anos. Basta ligar aqui para o 3022-3942. Eu ou a minha equipe estará à disposição aqui para dar o suporte, poder ajudar da melhor forma possível. Milagre a gente não faz, Santiago, mas o que estiver dentro da lei e for possível, pode contar com a gente. Porque hoje tem um sistema. Antigamente até que dava para fazer um milagrezinho aqui, outro milagrezinho ali, né? Mas hoje já não dá mais. Hoje é só puxão de orelha, né, Marcelo? Hoje o leão morde forte, né? Bom, vamos lá então. Vamos trazer aqui essa nossa primeira pauta de hoje. Já vamos para a cidade de Santos, né? Vamos falar aqui de construção, hein? Tem aqui uma notícia muito boa, que tem um terreno conhecido como Prainha, ali no Ilhéu, ali na Avenida Jornalista Armando Gomes, na Zona Noroeste, antes propriedade da União, agora pertencendo à Prefeitura de Santos, e será utilizada para a construção de 574 unidades habitacionais.
As obras da área de 63 mil metros quadrados devem ser inicializada esse ano ainda. O termo de doação foi assinado na tarde da última quarta-feira, né, dia 23, entre o superintendente de patrimônio da União de São Paulo, o Denis Selimes, e o prefeito Rogério Santos, da cidade de Santos, durante o encontro que foi feito no Paço Municipal. Bom, a área agora pertence ao município, está avaliada em 43 milhões de reais. No local será erguido o conjunto Santos AB Prainha 2, formado aí por prédios de 4 andares, que irão comportar apartamentos de 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, em unidades 44 metros quadrados, até 49 metros quadrados. Também haverá área de lazer e estacionamento. As obras serão realizadas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, o CDHU. A doação representa a possibilidade de avançar nas obras habitacionais da região, complementando o projeto Santos Novos Tempos, segundo o prefeito Rogério Santos. Segundo o prefeito, ele diz, aspas, atenderemos pessoas que hoje moram em áreas de risco ou que estão em aluguel social, principalmente da região do Dique, da Vila Gilda e do Jardim São Manuel. Essa obra irá complementar um projeto de reurbanização que começou com a Avenida Beira Rio, e que avança com unidades habitacionais e futuramente com o Parque Palafitas. Fecha aspas, foi o que disse o prefeito Rogério Santos. O Kennedy, vamos trazer aqui o Kennedy para debater primeiro conosco essa informação. Haja vista que ele é advogado de prefeitura, né? Inclusive trabalha na prefeitura do Guarujá. Kennedy, como é que você vê assim, essa composição entre a União e, no caso, a Prefeitura de Santos, né, na doação de áreas? A gente tem muitas áreas aí da União, que o pessoal até fala que são áreas de marinha, né, que são intocáveis, aquela coisa toda, mas agora a gente está vendo que o negócio está começando a andar, né, Kennedy? Concordo com você, Santiago. A Baixada Santista não teve um planejamento no tocante à construção de casas populares, ou planejamento no tocante a desenvolvimento, digamos assim, de bairros planejados. Na década de 60, 70, o pessoal vinha de Pernambuco, Paraíba, Bahia, muitas cidades do Nordeste, trabalhar em obras em Santos, Guarujá, São Vicente. Quando eles chegavam na obra, a obra ela dava um alojamento para que aquelas pessoas ficassem trabalhando. Quando aquelas obras eram concluídas, aquelas pessoas não tinham para onde ir, motivo do qual hoje existem várias invasões de morros, favela, mangue. Então, quando a gente vê uma atitude igual essa do prefeito de Santos, que está criando 574 unidades habitacionais, eu começo a acreditar num futuro melhor para as pessoas que vão nascer. Eu começo a acreditar num futuro melhor para os cidadãos de Santos, Guarujá, toda a região metropolitana. O que o Kennedy está falando, né, Marcelinho, é o que a gente repara, realmente existe, assim, muitos bairros que você vê que foi feito ali no improviso, né? Realmente sem aquele planejamento devido. E são bairros que hoje estão aí já há 40, 50 anos, né? No mesmo molde de quando foram formados. E realmente era necessário um planejamento nesse tempo todo. E agora parece que esse planejamento está chegando, tardio, mas está chegando, né? Uma coisa que a gente estava esperando, porque daqui para frente, se não tiver uma organização, aí descamba, né? Aí realmente para acertar vai ficar muito mais difícil e até inviável, né, financeiramente, né, Marcelo? Com certeza. E é uma notícia muito boa, né, Santiago? Muito boa, porque, assim, nós temos um déficit habitacional muito grande na região, né? Espero apenas que a notícia não seja eleitoreira, né? Nós estamos em ano eleitoral aqui e tal, né? Não seja uma notícia para trazer aí algum candidato a algum cargo eletivo neste ano, né? E falar, olha, trouxemos, tal, tudo mais, porque a gente fica, né, infelizmente, por conta de um passado, já que a gente sempre acaba vendo isso acontecer, depois fazem um esqueleto, o esqueleto fica lá parado e nada acontece, né? Eu creio que isso não vai acontecer, eu creio que as famílias serão beneficiadas, que exista aí um critério justo, né, de escolha das famílias, dando prioridade aí para quem de direito. E eu gostaria de ver, né, em algum desses processos, uma parceria público-privada,
né, funcionando aí para poder fazer essas unidades habitacionais, né, para agilizar o processo. Quando você coloca aí o privado no meio do processo público, né, com certeza a tendência é o processo, o projeto andar com um pouquinho mais de celeridade, né? Eu teria interesse de ver aqui na região alguma dessas ações habitacionais serem complementadas, né, e serem realizadas, né, por uma parceria público-privada, para ver como que seria, como que aconteceria, né, para ver agilidade, o prazo e tudo mais, né, qualidade do serviço, né, para comparar com os serviços feitos pela CDHU e tudo mais, né. A gente vê muitas entregas aí de unidades habitacionais que depois de um pequeno espaço de tempo começa a aparecer rachadura, começa a cair azulejo, começa a ter trincas em vários lugares, as ruas que eles fazem dentro do ambiente habitacional já começa a ter entrada de esgoto, né? Enche de água, porque fazem a unidade habitacional, mas não preparam o entorno da infraestrutura, né, para escoamento do esgoto, escoamento da fluvial. Então, assim, eu gostaria de ver uma parceria público-privada apenas para ver como seria um projeto, né, envolvendo aí o público e o privado numa questão habitacional. Kennedy, vamos fazer um debate aqui agora nós três, porque o que acontece? Agora essa aí é o lado bom, é o lado da notícia, onde vão ter moradias, né? 574 unidades, onde um terreno que era da União passou agora para a prefeitura. Então, quer dizer, vão ser atendidas algumas famílias que são famílias carentes, que no caso são famílias que moram hoje em palafitas, né? Que vão ser reintegradas aí, socialmente falando. Agora, como é feito esse movimento aí de adaptação, de transferência? A pessoa, por exemplo, ela sai de uma palafita, ela entra num apartamento desse, qual que é o processo comum, qual é o processo normal, quais são os direitos que essa pessoa tem? Na grande maioria das vezes, Santiago, acabam sendo sorteados esses apartamentos para quem está no aluguel social. O que é um aluguel social? A pessoa estava lá no morro, na situação de risco. A prefeitura foi lá, retirou aquela pessoa daquele imóvel, levou para outro local e deu um auxílio de custo para complementar o aluguel dela. Essas pessoas que acabam tendo uma preferência para que acabem adquirindo uma unidade habitacional como essa. Embora a gente saiba de casos que a pessoa recebe uma unidade habitacional dessa, fica 1 ano, 2 anos, depois vende com aquele contrato de gaveta, de boca, qualquer outro mecanismo, e retorne novamente ao morro, ao local que ela estava. Isso é o que acontece. Pode complementar, o Kennedy. E deveríamos ter um mecanismo um pouco melhor com relação a isso, um mecanismo de fiscalização maior das unidades que são entregues a essas pessoas que estavam em situação de risco. Porque se você for olhar, eu vou te citar um exemplo, Guarujá. Guarujá, na década de 90, criou-se o Morrinho 1 e Morrinho 2. Pegou-se determinadas pessoas que estavam em situação de risco em determinado local e integraram os lotes no Morrinho 1, Morrinho 2, que na época era pelo CDHU. Tá? Se você for no Morrinho 1 e 2 hoje aqui no Guarujá, 99% das pessoas que residem lá não são daquelas pessoas que foram assentadas na década de 90. A grande maioria vendeu os lotes e hoje estão nos mesmos locais que elas estavam anteriormente. Então, essa é a matemática. Quer dizer, claro que tem aquelas pessoas, acho que a grande maioria também, que sonham com a casa própria, né? Mas agora fica aquela pergunta também, como é que uma pessoa vai conseguir hoje sair de uma palafita para pagar um apartamento? Porque esses apartamentos não são gratuitos, né? Eles vão ser pagos aí pelas pessoas, naqueles crediários de 35 anos, enfim. Claro que são parcelas pequenas, mas existe. E a gente vendo o quadro assim de uma pessoa que hoje mora numa palafita, é uma pessoa que não tem a condição de pagar um aluguel caro. Você acha que dá para fazer essa composição da pessoa poder sair de uma palafita, ir para um apartamento, ter uma dignidade maior de questão de moradia com a família e conseguir pagar ou não? Isso é calculado no meio do caminho? Olha, isso é uma situação bem complicada, porque quem mora na palafita não paga água, não paga luz,
não paga IPTU, não paga condomínio. Recentemente, eu tive no meu escritório a visita de uma comissão de moradores de um determinado conjunto habitacional na cidade vizinha aqui, que o prédio, o conjunto ele foi construído pelo CDHU. Lá só existe um único relógio de água. Essa comissão de moradores foi me procurar perguntando o que é que eles poderiam fazer pelo seguinte, porque nem todos os apartamentos pagam água. Aí cortaram a conta de água desse determinado conjunto habitacional por uma dívida de R$60 mil. Como é que resolve isso? A pessoa sai de um local onde a pessoa não tinha despesa nenhuma, vai para um local onde a despesa vai R$1.000, R$2.000, sendo que a pessoa não ganha R$600, R$700 no mês. É bem complicado essa matemática. Talvez o Marcelo Rocha consiga explicar um pouco mais essa matemática para a gente. Vamos explorar um pouquinho ele agora, Kennedy. Ô, Marcelo, essa conta que nós estamos fazendo aqui, porque é legal a pessoa ser sorteada, ela conseguiu o apartamento, tem até aquela festa, eu consegui minha casa própria. Quer dizer, isso antes de vir o primeiro mês ou segundo mês que vem as contas, né? Então, fazendo uma matemática para a pessoa poder conseguir morar num apartamento desse, ela tem que ter uma segurança em questão de trabalho, uma série de quesitos, né? E hoje a gente não vê isso. Até como o professor Kennedy falou, né, o doutor Kennedy também, que estamos saindo de uma pandemia, um quadro complicadíssimo, pessoas que tinham uma certa estabilidade, hoje não tem estabilidade nenhuma. É um momento que todo mundo quer, porque é um momento que não é escolhido. Veio a oportunidade, você pega. Mas o que deveria ser feito para que não se caia nessa arapuca, né, que nós acabamos de falar aqui, para que a pessoa, depois de uns 2 anos aí, tenha que ser obrigada a vender aquele bem que ela tanto sonhou a vida toda, aquele bem de consumo, e voltar justamente para a palafita, para a favela? O que tem que ser feito, na sua opinião? Santiago, na verdade, o poder público, né, ele atua sempre, nós até já comentamos em outros programas, né? Ele atua numa ponta, ou no meio do problema, ou no começo, ou no meio, ou no fim, mas não atua no todo do problema, né? Quando você promove aí a habitação social, você tinha que promover a ação social no todo, né? Na energia elétrica, na água, no contexto do IPTU, né? Em todos os aspectos, para que a pessoa realmente, ao longo do tempo, ela fosse se inserindo, né, na sociedade com os recursos que ela vai absorvendo e vai conseguindo conquistar, né, por meios próprios. Né, por meios próprios. Se ela chega lá, já começa, né, ela entra, ela vai querer móveis novos, vai querer alguma coisa, vai fazer uma dívida. Né? Então tem que ter cautela, tem que ter cuidado ali, tem que ter coerência, disciplina, saber dizer não a si mesmo, comprar aquilo que é necessário, evitar gastos desnecessários, né? Mas, obviamente, precisaria ter o apoio aí do órgão público, né, para uma orientação para que a pessoa não se perdesse, né? E eu entendo também, Santiago, que essas habitações, aí o professor que ele pode até comentar, se eu também estou indo numa linha certa ou numa linha errada, né, porque entra no aspecto, acho que um pouco jurídico, se essas habitações sociais não poderiam ficar para o Estado, né, e essas habitações serem cedidas para as famílias, e as famílias irem repassando para os seus herdeiros, né, para eles ficarem estabelecidos lá, para que não houvesse a venda da propriedade ou até uma negociação irregular, que a gente vê muito daquele tal do contrato de gaveta, né, a locação do espaço lá. Muita gente, às vezes, gosta de ficar num ambiente que não é o legal, para pegar um ambiente desse e alugar, vender. Não são todos, né, é uma pequena parte, mas tem, né? Em qualquer gama da sociedade tem o bom e o mal, né? E o mal sempre tem um pouquinho lá de mal. Então, queria saber se existe, se é factível, se não é, né? De repente não é, né? Não pode e tal, porque tinha que existir uma forma de travar esse procedimento para que a legalidade existisse e realmente o social imperasse nesse processo. Porque a gente está falando aqui de uma forma que a pessoa vai ter uma condição de sair da palafita e aquela casa que era da palafita ser destruída, né? Então, com isso, com o tempo, acabariam-se as palafitas, porque não é
um ambiente adequado, né, para uma pessoa morar com a família. Essa que é a verdade. Então, seria para acabar com as palafites, como está sendo feito aí essas iniciativas por todo o estado e por todo o Brasil, né, para que se acabe com moradias que não tem a mínima condição da pessoa usufruir, né, com suas famílias, que é um ambiente insalubre, enfim, uma série de situações. Agora, porque senão vai acontecer isso, né, Marcelo? Acontece, né, Kennedy? O cara vai para lá, ele foi sorteado, não vai aguentar pagar, ele vai pegar uma graninha para poder vender aquele apartamento e vai voltar para a favela, onde ele não paga água, não paga luz, né? Porque está dentro daquela realidade que ele vive, né? De não ter dinheiro para pagar. Porque isso não é porque o cara quer, porque é uma necessidade. Ele vai decidir ou pago luz ou como, né? O cara, claro que vai comer. Então, eu acho que é um trabalho que está faltando justamente nessa parte aí, né? Porque senão, aqueles mais privilegiados que vão ter aí o acesso muito confortável a essas habitações, que também tem o seu direito, enfim. Mas aqui nós estamos falando de uma socialização, é diferente. Bom, vamos trazer aqui um outro assunto, mas antes eu quero convidar você que nos assiste, o nosso programa Cidades em Debate, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, da 1 às 2 da tarde pela TV Unisantos e também das 7 às 8 da noite pela TV Com Santos. A gente tem nossas redes sociais, você pode estar vendo aí, você pode ser um seguidor, eu faço esse convite. Se é por falta de convite, sinta-se convidado, viu? De participar das nossas redes sociais. Temos lá o nosso Facebook, Cidades em Debate, onde você tem lá todos os dias uma postagem de alguma notícia que nós vamos estar abordando aqui, já para você se antecipar. Temos também o nosso Instagram, Programa Cidades em Debate, e também o YouTube, onde você tem o programa de hoje e muitos outros programas arquivados lá, para você também poder reassistir ou até compartilhar. Então, deixa aquele like lá no YouTube, curta a nossa página, você que curte aí no Facebook, e seja principalmente um seguidor. Esse é o convite que eu faço para todo mundo, tá certo? Bom, vamos trazer aqui mais uma notícia aqui da nossa pauta. É uma pesquisa, a gente está falando aqui de casa, a gente está falando de dinheiro, então vamos cair aqui agora na praia do aluguel. Saiu uma pesquisa aqui que mostra que subiu 25,30% o aluguel médio de casas e apartamentos situados em bairros nobres, isso em 37 cidades paulistas, que foram pesquisadas pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, o Cresce-SP. Segundo as 866 imobiliárias que responderam à consulta e que alugam 20%, que alugaram, né, 20% mais imóveis em janeiro do que dezembro, as residências dessas áreas mais valorizadas foram alugadas em janeiro, fizeram uma faixa etária lá de R$ 3.700 mensais em média. Um preço 25,30% mais alto do que era no mês anterior, que estava na faixa de R$ 3.000. Então, cresceu R$ 700, né, em dinheiro. Situação diferente foi registrada aí com as casas e apartamentos alugados em bairros e regiões centrais e nas periferias. Então, quer dizer, o aluguel médio dos bairros centrais, esse aí caiu 3,18%, isso em janeiro, com o preço recuando de R$ 1.373 em dezembro para R$ 1.329 em janeiro. A queda foi maior nos bairros de periferia, 7%, com aluguel médio baixando de R$ 1.017 em dezembro para R$ 946 no mês de janeiro. Em 12 meses, de fevereiro de 2021 a janeiro último, agora em 2022, o aluguel médio de casas e apartamentos situados em bairros e áreas nobres acumula uma alta de 53%. Já os aluguéis de imóveis de bairros centrais encareceram 5%, e o de bairros de periferia, 3%. Essa pesquisa ela vai contra o panorama do Brasil de hoje, não vai não, professor Kennedy? Santiago, é assim, vamos partir por parte. Se você pegar o imóvel padrão, que nós estamos vendo aqui subiu 25,30%, nós vamos chegar à conclusão de que muita gente que tinha dinheiro durante a pandemia continuou ganhando dinheiro, continuou com quem tinha emprego de executivo, continuou tendo emprego de executivo. Agora, o pobre ou o classe média foi quem foi mais penalizado durante esses 2 anos que a economia ficou um pouco parada. Por quê? Se você tinha 1.000 funcionários na tua empresa, hoje você tem 50.
Então, o que está acontecendo com os aluguéis da periferia? Eu conheço alguns amigos que eles têm, 1, 2, 3, 4, 5 casas na periferia que eles alugam mensalmente. O que é que eles andam me relatando? Que o imóvel que ele tem na periferia, que o Kennedy, que o Santiago morava de forma individualizada no imóvel, tem 2 amigos se juntando e alugando um único imóvel para partir despesa. Por quê? Porque a classe baixa, digamos assim, ela não está tendo o mesmo poder de compra que ela tinha há 3 anos atrás. Por isso que a gente está vendo essa diferença dos locais do imóvel de alto padrão para o imóvel de periferia. Ô Marcelo, você como contador, um homem que sabe fazer contas, um homem que ganha a vida fazendo contas, explica pra gente a sua versão dessa realidade aqui, que não bate, né? A gente está sendo uma pandemia, a gente espera que esteja tendo mais oferta do que procura. Agora, quando o preço aumenta assim, é porque está tendo mais procura do que oferta, é isso? A verdade é que a economia está reaquecendo, né, Santiago? Então, obviamente, o próprio professor Kennedy já comentou. Então, os executivos, as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, estão se estabelecendo em outros ambientes, até porque esse aluguel aí que aumentou de 3 para 3.700, provavelmente o aluguel deveria ser muito mais do que os 3.700, deve estar com preço reduzido, né, para poder ter esse valor. E quem paga 3.700 hoje de aluguel, Santiago, deve ter uma renda, no mínimo, 3 vezes maior do que esse valor de aluguel, para poder aí dar custeio aí à sua alimentação, saúde, educação e tudo mais da família, né? Já quem está na periferia, Santiago, está tendo que apertar realmente aí, né, o seu lastro de despesas para tentar sobreviver, porque a inflação ela está em 2 dígitos, 10, alguma coisa, tal, mas isso é na média, né? Na média. Quando você vai fazer a inflação real para o brasileiro, para a maioria dos brasileiros, o que é inflação real? Quando você foge daqueles 500 itens que eles utilizam para fazer ali o cálculo da inflação e fala, olha, vamos fazer o cálculo da inflação da minha família. Eu compro arroz, feijão, óleo, gás de cozinha, combustível, manga, laranja, enfim, o que eu gasto. Vê o que aumentou só do que eu gasto. Você vai perceber que a sua inflação girou em torno aí de 40% a 50%. Muito menos do que o salário aumentou, né? E muito menos do que o índice oficial de inflação. Menos do que aumentou a energia elétrica, do que aumentou o combustível, e aí vai, né? Então, obviamente, para você sobreviver a uma discrepância, né, de aumento de inflação e aumento salarial e aumento de renda, você tem que, obviamente, negociar a sua alocação para menos e também, às vezes, até abrir mão de algumas benesses que você tem. Por exemplo, a escola privada. Às vezes, a pessoa está na escola privada, vai ter que migrar para a escola pública, se for o caso, para poder ter ali uma recuperação de receita para repor despesa de alguma outra área da sua família que vai haver necessidade. Senão, ele vai ter que começar a buscar capital de giro e criar aquela famosa bola de neve, né? Você vai fazendo dívida em cima de dívida, aí faz mais uma dívida para pagar outra dívida e vai ficando num estágio que você chega no momento que você não consegue mais pagar. Então, assim, é um sinal de alerta, né? Nós estamos num momento estranho, né? Porque estamos em guerra, não nós estamos em guerra, mas está tendo guerra no leste europeu, o dólar está baixando, né? Nós até já explicamos o motivo aqui no seu programa. O dólar baixa por quê? Porque nós aqui, o Brasil, por exemplo, passou a ser um país emergente interessante para investimento. Quando o investimento começa a vir de fora para cá, porque nós estamos com alto valor de índice, né, dos títulos da dívida pública, a taxa Selic está alta, né, então os investidores jogam dinheiro para cá, porque você investe e tem maior lucratividade. E tem uma certa segurança aqui no Brasil. Então, quem investia no leste europeu, Rússia, Ucrânia e outros países, estão jogando dinheiro para cá. Obviamente, quando você tem uma maior oferta e a demanda abaixa, a tendência é o preço baixar também. Então, isso força um pouco o dólar a baixar. Ah, Marcelo, mas o petróleo está aumentando. Realmente, o barril do petróleo está aumentando e está oscilando bastante, né? Por quê? Por conta da Rússia, que fornece petróleo. Enfim, tem uma matemática louca e maluca na nossa vida, né?
Mas toda essa matemática, ela traz reflexos no nosso dia a dia. Então, a gente tem que ter cautela, tem que ter muita sobriedade para poder tomar decisões específicas e importantes. Se você me permitir, dar uma dica importante aqui para quem tem algum recurso para investir. Sei que é bem difícil, né? Mas de repente vai que tem algum sheik aí vendo, né, Santiago? Alguma pessoa muito abastada, tipo você, que tem dinheiro aí nas Ilhas Caimã. O momento está bom para fazer investimento que esteja vinculado ao dólar. O dólar está baixando, né? Mas essa baixa do dólar é momentânea, né? É momentânea. Ela vai voltar a subir, tá? Ela vai voltar a subir. Porque a hora que as coisas se equilibrarem, né, por conta da guerra, ou se de repente piorar de vez e virar algo mundial, aí pode tudo acontecer. Mas o momento é propenso a fazer aplicações vinculadas ao dólar. Aplicar tudo? Não, aplicar 30% do que você tem de recurso, porque é um investimento volátil, né? Ali que você tenha, né? Você não sabe como é que fica. Também está bom para investir em ações de empresas que estejam aí consolidadas no mercado e que estão fazendo as suas vendas. Por quê? Elas agora estão exportando muito. O dólar baixou, o preço delas aqui ficou melhor para o mercado exterior, né? Então a tendência é o lucro subir. Pode investir. Investe muito? Não, investe um pouquinho também, para você também buscar rentabilidade. Então, equilibrar os investimentos, diversificar os investimentos é importante nesse momento. E, óbvio, se você puder ter um acompanhamento de um gestor financeiro, como já tivemos alguns aqui no programa que participaram aqui com a gente, que dão boas dicas aqui, é importante que, com certeza, você vai conseguir um bom caminho e, obviamente, maior rentabilidade para o recurso que você tem disponível no momento. Você acha, Kennedy, que o lockdown ele acabou ajudando, porque teve lá o lockdown, aí as famílias trabalharam em home office? Você acha que isso aí também acabou ajudando? Porque a gente vê que a subida do aluguel são imóveis melhores, né? Não é na periferia. A periferia até caiu, né? É isso que chama atenção. Então, aquela pessoa que vai lá uma reservinha, não, eu preciso de uma casa maior, agora que eu vi que eu estou trabalhando em casa, que eu preciso de mais espaço. Você acha que isso aí influenciou também ou não? Com certeza, Santiago. Eu vou te dar um exemplo até da minha casa. A minha irmã, ela trabalha na Uzi Minas há 10 anos, tá? Ela trabalha na parte de informática, ela é técnica de informação, sistema de informação, alguma coisa assim. Quando começou a pandemia, a Uzi Minas pegou aqueles funcionários que trabalhavam interno na parte de informática dela e colocou no trabalho home office. Minha irmã, ela está há 3 anos trabalhando de casa. Então, a partir do momento que ela está trabalhando de casa, ela está buscando mais conforto. Quer seja uma cadeira melhor, quer seja um equipamento de trabalho melhor. Por quê? Porque ela está tentando, aos poucos, se sentir melhor no ambiente de trabalho dela hoje, que é a casa dela. E isso pode ter influenciado também algumas pessoas de algumas empresas multinacionais, empresas grandes, que também estão trabalhando no home office hoje, a tentarem buscar uma melhoria de conforto. Algum tipo de ajuda de custo, né? Que tem algumas empresas que estão dando aí, porque sabe que a pessoa gasta da própria luz, aquela coisa toda, e a empresa está, de repente, economizando com isso, né? Quer queira ou não, essa é a grande realidade. Bom, vamos trazer aqui mais um assunto, e lembrando que daqui a pouquinho, no nosso Cidades em Debate, nós vamos fazer uma entrevista exclusiva com o novo presidente da Câmara do Guarujá, o Juninho Orosa, né? Inclusive, ele que assumiu o lugar do Zé Newton, né? O Zé Newton, o doidão, que veio a falecer, aquele trágico acidente automobilístico, né? Onde foi fatal, né? Perdeu a sua vida, infelizmente. Era uma pessoa muito querida na cidade do Guarujá, mas a vida continua, né? Tem que andar. E na cidade do Guarujá, é uma coisa impressionante, até o próprio Kennedy, né, o advogado lá da prefeitura, pode falar para a gente, que está aqui conosco, não é aquela sucessão natural. Por exemplo, morreu o presidente, o vice assume. Lá é diferente, e foi diferente. Lá foi feita uma eleição, né? Foi feita uma eleição para poder ver quem que ia ser o presidente da Câmara. E foi anunciado aí o Juninho, e nós tivemos a oportunidade, então, de fazer uma entrevista com ele, a qual a gente vai daqui a pouquinho assistir na íntegra, né, e conhecer um pouco aí do trabalho e da pessoa do Juninho. Bom, enquanto isso, a gente vai tocando aqui mais uma pauta, vem do Senado Nacional, que aprovou aí por unanimidade, ou seja, 76 votos favoráveis e nenhuma abstenção,
o projeto de lei 1360/2021, que recebeu o nome, inclusive, de Lei Henri Borel, aquele menino que foi morto pelo enteado, enfim. O texto prevê a criação de mecanismos para enfrentar e prevenir casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes. Como houve emendas inseridas durante a votação, o PL voltará para a Câmara, antes de seguir para a sanção presidencial, caso seja aprovado entre os deputados. Entre as medidas protetivas estão o afastamento do agressor como tutor da vítima, inclusão do crime de homicídio contra menores de 14 anos como hediondo, ou seja, aumento das penas para casos de infanticídio ou lesão grave a crianças, alteração na contagem de tempo para a prescrição de crimes contra dignidade sexual ou violência aos pequenos e assistência à vítima. Caso alguém saiba de um crime e omita, não denuncie, serão aplicadas também as mesmas penas aos agressores. Será criado ainda o Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, em 3 de maio, data de nascimento do Henri Borel. Eu vou saber aqui, o professor Kennedy, o advogado Kennedy, não sei se a sua especialidade também é na vara da infância e da juventude, mas você concorda com essa lei? Você tiraria alguma coisa? Você já chegou a ver alguma coisa sobre essa PL ou não? Santiago, para te ser sincero, eu não cheguei a ler nada sobre o projeto de lei da violência doméstica contra as crianças. Mas eu entendo que tudo que vier a beneficiar a criança, tudo que vier contra qualquer tipo de violência, eu sou favorável. Já faz muito tempo que nós estávamos precisando de uma lei nesse sentido, que eu acredito que deve ser parecida com a Maria da Penha. Aí, no caso, então, tem alguns grupos aí, Marcelinho, que estão meio contra algumas medidas, né? Porque criança de 14 anos, a punição é muito maior para o agressor. Será que não tem criança? Porque hoje em dia, criança, entre aspas, 14 anos já tem 14 anos que já são pai, né? Então, não são crianças ainda, mas é uma consideração assim. Por uma certa... Como vou poder explicar para você? O que está chamando a atenção é que é um tema muito complicado esse, né, da gente poder abordar, mas tem que ser abordado. Tem situações em que os filhos dessa idade mandam nos pais, né? Então fica aqui um alerta daqueles pais que não obedecerem os filhos, de poderem ser presos e denunciados pelos filhos. Como é que você vê isso, Marcelinho? Existe isso mesmo ou é teoria da conspiração? Olha, Santiago, eu estou conhecendo a PL agora também, não tinha tido acesso, né? Mas eu vejo que vem para auxiliar. Eu fico só preocupado com a subjetividade da lei. Quando você coloca a lei num ambiente subjetivo, né? Por exemplo, quem tiver conhecimento de algum caso, o que leva o agente da lei entender que teve ou não conhecimento? Né? De repente você é vizinho, você não escuta nada, e aí o agente da lei pode entender que você teve conhecimento e não fez nada. Aí você vai preso junto? Você vai ficar engaiolado lá? Estou dando um exemplo aqui, né? Então eu gosto de lei prática, reta. Lei fez, toma. Não fez, não toma. Então eu fico só preocupado com isso. Eu creio que ainda vem uma regulamentação por trás disso, né? Que vai trazer mais clareza aos procedimentos e processos. E também, obviamente, a gente fica preocupado porque hoje tem muitos menores que são utilizados aí pelo crime, né? Então, isso daí deveria de ter aí uma agravante, né? Quando você vê um maior utilizando um menor para praticar o crime. Esse maior deveria aí ter uma pena dobrada, triplicada, alguma coisa assim, para poder, obviamente, desincentivar eles a fazerem isso. Entendi, o Marcelinho. É complicado, tem que ser uma lei bem objetiva, né? Uma coisa bem direta, né? Que é o que está faltando. De repente, eu acho que é por isso que não passou logo de cara, porque pela aprovação, né? 76 votos a favor e nenhum contra. Então, está bem encaminhada, mas eu acho que tem gente antenada justamente nesses detalhezinhos que o Marcelo falou muito bem. O Kennedy, quer falar alguma coisa sobre essa PL ainda, essa nova lei aí que em breve já estará sendo anunciada como lei, não PL?
Santiago, na verdade, não tenho muito o que falar porque eu não li ela ainda. Eu estou falando assim que eu acredito que ela deve estar sendo criada no mesmo molde da Lei Maria da Penha. Então, não tenho muito a comentar ou de alguns temas polêmicos ou não, porque eu não li. Aí Você fica hoje, complicado. por exemplo, naquela lei do menor e adolescente, lá do Estatuto do Menor e do Adolescente, você identificou alguma coisa que poderia ser modificada já? Será que não é em cima disso que eles estão falando? É por isso que a lei não passou de primeira, ela vai ser ainda apreciada. É que tem essa questão aí que o Marcelinho falou também, né? Poxa, é subjetivo, né? Você falar, olha, quem não denunciar um cara que tá o suposto, né? Então fica uma coisa muito em cima do muro, né? Não é uma coisa objetiva. Como é que você vai acusar as pessoas? Você acha que no Estatuto do Menor e do Adolescente, por exemplo, que a gente vê que existem grandes falhas, né? Até as pessoas mesmo comentam, né? Que o próprio traficante usa as crianças, né? Já para o tráfico, sabendo que são impunes. Você acha que seria mais ou menos isso, ou uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa nesse caso? Na verdade, Santiago, eles devem estar tentando buscar uma junção, porque eles não têm como fazer uma lei de violência doméstica contra as crianças se ela está adequada ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eles devem estar tentando fazer uma junção das duas normas. Agora é assim, todo delito, a pessoa quando tem conhecimento, ela tem a obrigação de denunciar. Mas não existe fiscalização para isso. Mesmo que isso fique mesmo que esse projeto de lei seja sancionado da forma que está, a fiscalização vai ser zero. Entendi. Tá aí. Então, quer dizer, a gente tem que ir dando os pitacos para depois, quando a lei for aprovada, aí não tem choro nem vela, né? Essa que é a grande verdade. Então, qualquer problema que tenha tem que ser dito agora. Bom, eu vou me despedir de vocês. Quero agradecer ao Zé Kennedy, advogado da cidade do Guarujá, com a gente aqui. Obrigado pela presença. O nosso querido Marcelo Rocha, contador e professor, obrigado pela presença. Mas fiquem por aí, viu? E você que está assistindo também, porque a partir de agora nós vamos trazer aqui uma entrevista. É uma entrevista muito legal, que eu tive a oportunidade de fazer com ele, né? A partir de agora vamos passar a apresentar então essa entrevista exclusiva com o novo presidente da Câmara do Guarujá, o Juninho Eroso. Então, vamos para a entrevista e o nosso Cidades em Debate continua, mas com essa mesa brilhante, a gente volta amanhã. Vamos lá, então, a entrevista agora com o presidente da Câmara do Guarujá.